Olá, sejam bem-vindos ao Linguagens que Conectam, o canal mais conectado do Brasil. Você já teve em alguma situação que o seu medo e a sua ansiedade mais te atrapalharam do que te ajudaram? Por exemplo, quando você tinha que falar em público, ou quando você teve que falar de improviso, ou quando veio uma crítica, uma pergunta que você não se sentia tão preparado para respondê-la e aí veio aquela ansiedade e aquela situação que você não teve jogo de cintura o suficiente para lidar com aquilo? Bom, se isso já aconteceu com você, eu vou te dizer uma técnica hoje que vai te ajudar muito, muito, muito mesmo nessas situações. Porque o que acontece? Quando a gente tá com muito medo, que não é aquele medo, porque tem um medo que ele é bom, ele é um medo favorável para nós, protetor, que é aquele medo que é um pouquinho de medo, que ele traz pra gente atenção, foco, não deixa a gente tão displicente, né? Faz a gente se preparar para as coisas. Esse é um medo saudável, um medo que nos ajuda. Mas quando esse medo passa desse ponto, ele começa a ser um medo que gera muito estresse, muita ansiedade, e a gente acaba não conseguindo acessar os recursos que nós já temos. Então são aqueles famosos brancos ou aquelas a voz meio trêmula, meio gaga, que não passa tanta confiança para quem está ouvindo a gente. Por mais que aquilo que a gente está falando, a gente acredite naquilo, mas esses estados, por exemplo, numa entrevista de emprego, ou quando você está vendendo alguma coisa, apresentando alguma coisa, que são sinais que não vão comunicar confiança para as outras pessoas. O nosso cérebro, quando a gente está com todo esse medo, ele entra num estado de luta ou fuga. Então ele está preparado para lutar ou para fugir. Só que nesses casos, provavelmente você não vai ter que lutar nem fugir. Então tem uma técnica que você pode usar para contar para o seu cérebro que ele não vai precisar lutar nem fugir. Porque aí quando o cérebro entende isso, ele diminui todos esses recursos que ele usou para estar preparado para lutar ou para fugir. Então você consegue diminuir esse suor, esse rubor da face, essa respiração ofegante, a voz trêmula, todos esses sinais que mostram para as outras pessoas o tanto de ansiedade, de medo que você tá e que jogam mais contra você do que a favor. E para contar para o cérebro isso, é muito simples. A gente pode usar um recurso que a gente nasceu com ele, que é a respiração. Quando a gente entra nesse estado de luta ou fuga, a gente prende a respiração aqui, na parte de cima do peito. A gente faz e fica uma respiração ofegante. E isso dificulta a gente conseguir soltar uma voz mais presente, com mais potência, com mais alcance, com mais confiança. E isso faz com que o nosso pulmão se comprima. Então ele não consegue expandir tanto. E aí quando ele está muito comprimido, ele ativa mais ainda essa ansiedade e esse estresse. Então se você detectou esse momento de medo exacerbado, esse momento de ansiedade, presta atenção na sua respiração e força o seu corpo, né, estimula ele a expandir essa respiração. Então tente fazer respirações mais profundas e mais longas, de 5, 6, 8 segundos. Então você vai puxar o ar, logo no início, quando você está muito tenso, você não vai conseguir fazer essa respiração por um tempo muito longo. Então começa devagar, começa com 4 segundos, faz umas 2 respirações de 4 segundos, mais 2 de 5 segundos, 2 de 6, e isso vai ficando mais fácil e vai acalmando a sua ansiedade. Assim a gente vai contando para o cérebro que você não vai precisar nem lutar, nem fugir. E aí com esse nível de ansiedade mais baixo, ele vai usar os melhores recursos para aquele momento, por exemplo, responder uma crítica, uma pergunta que veio, ou alguma resposta de surpresa, ou uma fala de improviso que você tenha que falar. Você vai conseguir encadear melhor as suas ideias, memorizar melhor, não vai acontecer aqueles brancos que podem acontecer. E você vai com maior segurança. E quando você está com uma maior segurança, você transpõe isso pela sua linguagem corporal para as pessoas. E aí elas sentem isso. Por mais que você use as mesmas palavras, as pessoas vão sentir mais segurança, mais confiança em você por causa da sua linguagem corporal. Então,
Respira mais profundo, mais longo. Inspira em 4, 5 segundos. E solta em 5 segundos. E faça isso quantas vezes você precisar para acalmar. No mínimo, vão ser umas 8 respirações compridas. Traz também essa respiração que ficou presa aqui na parte de cima do peito, do pulmão, traz ela também pro abdômen. Expanda o abdômen também, não só essa parte aqui, para a gente conseguir ampliar o pulmão todo. Isso a gente conta pro cérebro, que ele pode acalmar, que pode se tranquilizar, que você dá conta do recado. Se você acha que essa dica te ajudou de alguma forma, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e a gente se vê nos próximos conteúdos. Tchau, tchau!